Olá, vamos discutir hoje um importante texto de José Paulo Neto que se intitula Cinco Notas a propósito da questão social. Este texto é importante na medida em que ele nos permite visualizar em que termos deve ser tratada a questão social. Se fala muito hoje a respeito da pobreza, do crescimento da miserabilidade, mas pouco se fala das bases que estruturam esta miserabilidade, muitas vezes reduzida à existência deste ou daquele governo. José Paulo Neto vai nos fornecer uma interpretação mais contundente, atrelada a toda uma leitura da dinâmica da própria sociedade capitalista e, portanto, do capital. Ele observa, por exemplo, logo no início, que a expressão questão social foi fartamente divulgada por filântropos e críticos da sociedade burguesa. Surgiu para dar conta do fenômeno mais evidente da história da Europa Ocidental, que experimentava a primeira onda industrializante iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII. É sempre importante observar que o capitalismo ele passa por fases. A última fase do capital é a fase que poderíamos considerar como a fase monopolista. No caso aqui, José Paulo Neto está mostrando que a problemática social ela começa a emergir com o desenvolvimento da sociedade capitalista na Inglaterra. É a partir do capitalismo industrial que efetivamente vai se constituir uma temática chamada questão social. Observa que a questão social é tratada inicialmente sob o termo de pauperismo. Com efeito, dirá Neto, a pauperização absoluta no sentido de que, se considerarmos as condições de existência da classe trabalhadora na época da Revolução Industrial Inglesa, veremos que esses trabalhadores, eles praticamente mal e mal conseguiam ganhar para sobreviver, para dar conta da sua existência biológica por um período de 24 horas. Nesse sentido, é que ele está se referindo aqui, que esta pauperização ela tinha uma dimensão absoluta. Com efeito, a pauperização absoluta, massiva da população trabalhadora constitui o aspecto mais imediato da instauração do capitalismo em seu estágio industrial concorrencial. Portanto, a miséria ela não brota a partir do momento em que vamos ter a concentração do capital que se configura sob a forma de capitalismo monopolista, ou de capital monopolista. A configuração da miséria junto às classes trabalhadoras acompanha a formação da própria sociedade do capital. Se tratava, neste momento, diante da pobreza crescente, se tratava de um fenômeno novo. Novo no sentido de que, pela primeira vez no interior da história, se tem uma sociedade da abundância que produz, em contrapartida, a miséria crescente das massas. Este é um movimento contraditório da sociedade capitalista, um movimento contraditório do próprio capital. Para produzir mercadorias, ele tem que lançar continuamente no limbo da miséria a uma grande massa de indivíduos. Uma vez que o capital vive de se expandir, ele também recorre a novas forças produtivas. E estas novas forças produtivas eliminam a força de trabalho, portanto, o trabalho vivo, favorecendo a introdução do trabalho morto, portanto, do capital constante, portanto, das máquinas, portanto, de todas aquelas forças produtivas que permitem ao capital produzir mais em menor espaço de tempo e, com isso, conseguir maiores fatias do mercado, expandir-se para as regiões mais distantes.
Tratava-se, portanto, de um fenômeno novo. Se não era inédita a desigualdade, diz Neto, se não era nova, inédita a desigualdade entre as várias camadas sociais, pois esta desigualdade vinha de muito longe, a existência de pobres e ricos não data da sociedade capitalista, mas já era fato presente em outras estruturas de classe. Esta polarização entre ricos e pobres, no entanto, ela adquire configurações totalmente novas na sociedade capitalista, na medida em que a produção da riqueza é acompanhada pela generalização da miséria. Como diz Neto, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Importante observar que riquezas dentro da literatura marxiana significa a possibilidade de se produzir valores de uso para a fruição, para o desfrute dos indivíduos. É somente sob certas condições sociais que os valores de uso se transformam em valores de troca, mais precisamente ainda, se transformam em valor, portanto, se transformam em mercadoria. Então, riqueza não tem a ver aqui com a ideia de dinheiro, e sim com as possibilidades que se abrem socialmente de se produzir valores de uso para o consumo e fruição da existência humana. Neste processo de desenvolvimento do capitalismo concorrencial para o capitalismo industrial, aumentava o contingente dos despossuídos. Nas formas da sociedade precedentes, a miséria ela decorria da impossibilidade, naquele momento, de se desenvolver forças produtivas capazes de atender adequadamente às necessidades sociais. No entanto, na sociedade capitalista emergente, na sociedade capitalista que se desenvolve e caminha para a industrialização, a miséria ela não decorre mais da impossibilidade de produzir em grande quantidade para satisfazer as necessidades humanas. Pelo contrário, o capital desenvolve forças produtivas cada vez mais avançadas. Só que estas forças produtivas, elas estão voltadas para atender às necessidades do próprio capital, e não para atender às necessidades da miséria crescente produzida pelo capital. Neste sentido, a pobreza se acentuava e se generalizava. O pauperismo se produzia pelas condições que propiciavam os supostos de sua redução e supressão. Ou seja, o pauperismo não decorre, dentro da sociedade capitalista, da inexistência de forças produtivas capazes de atender às necessidades humanas. Pelo contrário, o pauperismo, a miséria social, ela decorre da própria estrutura interna da sociedade capitalista em suas várias fases. Quanto mais o capital se desenvolve, mais se acentua a tendência ao pauperismo social. Não vai ser ao acaso que hoje existem no planeta Terra mais de 1 bilhão e 500 milhões de indivíduos que vivem com menos de $1 por dia. Para a ordem burguesa que se consolidava, esse pauperismo ele não é inicialmente um problema. Ele passa a se constituir em problema a partir do momento em que a classe trabalhadora começa a se organizar contra a sociedade do capital. E ela vai se organizando contra a sociedade do capital de várias formas, seja através da prática ludista, que consistia em quebrar as máquinas, seja através do surgimento das trade unions inglesas, que são uma das formas embrionárias de organização sindical por parte dos trabalhadores. É importante observar que
a prática do ludismo, ela vai representar a presença de um baixo grau de consciência no interior da classe trabalhadora, uma vez que os trabalhadores consideravam, naquele momento, no início do século XIX, que o desemprego era causado pelo uso da máquina. Consequentemente, quebrar as máquinas restabeleceria os empregos. O que eles escolhiam com esta prática era ou a introdução de máquinas mais modernas, ou então a penalização de dias sem receber, uma vez que a estrutura de proteção social era inexistente. Então, eles só voltavam a ter os seus salários quando uma nova máquina era comprada e colocada para produzir. Daí que, progressivamente, a prática ludista ela foi sendo abandonada por outras formas de luta muito mais avançadas, que se constituirão na luta sindical e, num grau mais elevado ainda, na luta partidária, na luta de constituição do Partido Operário. Neste sentido, dirá Neto, para a ordem burguesa que se consolidava, os pauperizados não se conformaram. Os pauperizados não representavam um problema. Foi a partir da perspectiva de efetiva eversão, ou seja, derrubada da ordem burguesa, que o pauperismo passou a ser tratado como uma questão social, portanto, como um problema social. Por outras palavras, enquanto a classe trabalhadora não estava organizada, a burguesia, no seu conjunto, não visualizava a miséria crescente como um problema social a ser respondido. É importante observar, por exemplo, o que acontece ao longo de todo o processo do desenvolvimento capitalista, retratado por Marx, analisado por Marx, no capítulo do Capital intitulado Da Acumulação Primitiva. Ali, Marx vai fazer uma radiografia de como se processa a destruição do campesinato, a destruição do pequeno proprietário, a conversão do pequeno proprietário em trabalhador assalariado e de como as leis fomentadas no âmbito do Estado tendiam a aprisionar esses trabalhadores cada vez mais na miséria. Um dos pontos das leis promulgadas neste período de desenvolvimento da sociedade capitalista foi a promulgação, por exemplo, foi a existência, por exemplo, da lei do salário máximo e não do salário mínimo. Significa que os que pagassem um salário acima da média eram penalizados, sobretudo os trabalhadores que concordassem em receber um salário acima da média. No entanto, não havia nenhuma restrição para que se pagasse o salário mínimo. O desenvolvimento da classe trabalhadora ele vai se acentuar na segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século XIX, Marx e Engels já apontam no manifesto do Partido Comunista como que a classe trabalhadora estava começando a se organizar. Na célebre frase, um fantasma ronda a Europa, ou um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. No entanto, é somente na segunda metade do século XIX que, efetivamente, a classe trabalhadora vai demonstrar uma consciência de classe muito mais elevada. É a partir deste momento que o pensamento conservador se volta para o problema, tratando a questão social de uma maneira conservadora. Bom, por que Neto está introduzindo aqui a ideia do pensamento conservador? Para entender isto, é necessário que se compreenda também o corte que a análise marxiana, da qual Neto se apropria, faz entre o pré-1848 e o pós-1848. Para Marx, até 1848, quando o proletariado ainda não havia entrado em cena, o pensamento burguês desenvolve todos os esforços para compreender o que era a sociedade burguesa emergente. A partir de 1848, quando o pensamento burguês
já tem a compreensão de que o proletariado ele está reivindicando uma nova sociedade e que o proletariado está se organizando para viabilizar esta nova sociedade, a tendência nas fileiras do pensamento burguês foi de desenvolver reflexões que mascaravam cada vez mais o que era a realidade burguesa. Aquilo que Lukács vai chamar, em seus textos, de um momento da decadência ideológica da burguesia. A partir de 1848, fundamentalmente, o pensamento burguês ele não se volta mais a tender a compreender o que é a lei do valor, mas, pelo contrário, ele procura obscurecer o que é a lei do valor, mistificar o que é a lei do valor. Porque assumir a lei do valor seria assumir que o capital só pode nascer de relações de exploração extremamente brutais. Com isto, Neto começa a desenvolver, no item 2 do seu texto, a importância que teve 1848 para redefinir os rumos do pensamento burguês. Dirá Neto, a partir da segunda metade do século XIX, a expressão questão social se desloca para o vocabulário do pensamento conservador. O divisor de águas é a Revolução de 1848, encerrando o ciclo progressista da ação da classe da burguesia. A partir de então, os intelectuais a ela vinculados, seus representantes ideológicos, buscarão compreender, mistificar o que é esta sociedade. Rompe-se a tentativa de compreender os nexos entre desenvolvimento capitalista e miséria crescente. Uma das expressões desta recrudescência, deste recuo do pensamento burguês, vai ser as teorias marginalistas e, mais recentemente ainda, as teorias neoliberais, ou os pensadores que estão ancorados no referencial do neoliberalismo. Por todos os meios, tentam mistificar as razões da crise, as razões da miséria, as razões que apontam para o crescimento do desemprego, e apresentam saídas que não têm nada a ver com a análise interna do movimento do capital. Pelo contrário, são análises que mascaram, escamoteiam as contradições internas e reais que percorrem o desenvolvimento da economia capitalista. A partir de 1848, dirá Neto, a manutenção e a defesa da ordem burguesa atenuarão os intentos para se compreender a questão social, ou quando ela é colocada em cena, a apropriação que se faz do tema é uma apropriação conservadora, ou seja, se tenta pensar a chamada questão social dissociada das próprias contradições da sociedade capitalista. Em certo sentido, dirá Neto, a questão social é crescentemente naturalizada no âmbito do pensamento conservador laico, como também no pensamento confessional, ou seja, naquela ala da igreja comprometida, né, com a questão dos pobres, que tinha uma sensibilidade, vamos dizer assim, para a questão da pobreza crescente. A respeito destas duas tendências, dirá Neto, entre os laicos, as manifestações imediatas da questão social, forte desigualdade, desemprego, fome, doenças, penúria, desamparo ante as conjunturas econômicas adversas, etc., são vistas como desdobramento na sociedade moderna burguesa de características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem, no máximo, ser objeto de uma intervenção política limitada, capaz de amenizá-las e reduzi-las através de um ideário reformista. Por outras palavras,
começa a ser trabalhada a ideia de que miséria social, pobreza, sempre existiu ao longo da história. Neste sentido, o que se pode fazer é tentar encontrar caminhos que amenizem, atenuem a pobreza, mas não que efetivamente conduzam à sua eliminação. Porque para caminhar no sentido da eliminação da pobreza, o pensamento que Neto chama aqui de laico ou conservador, ele teria que investigar as próprias contradições da sociedade burguesa e apontar para a impossibilidade de solucionar a questão da miséria social dentro da estrutura propiciada pela própria sociedade burguesa, uma vez que esta sociedade ela está voltada a acumular cada vez mais riqueza, a expandir o reino do capital, e não a expandir a dimensão humana do homem, ou expandir a sociedade na qual os homens podem se apropriar da riqueza social para a fruição da vida. No caso, por outro lado, do pensamento conservador confessional, e é conservador também o pensamento religioso, porque ele não volta as atenções para encontrar a saída da miséria social, o que implicaria reconhecer a necessidade de se superar a sociedade capitalista. Pelo contrário, o pensamento confessional vai tentar também encontrar uma legitimação plausível para a pauperização crescente, para a miséria crescente no interior da sociedade. Assim, no caso do pensamento conservador confessional, se reconhece a gravitação da questão social e se apela para medidas sociopolíticas para diminuir os seus gravames, insiste-se, no entanto, em que somente sua exacerbação contrária à vontade, insiste-se, no entanto, somente em sua exacerbação contrária à vontade divina. Ou seja, né, Deus condena a miséria, então encontrem um jeito para que a miséria não exista. Efetivamente, não há uma crítica radical à estrutura da sociedade burguesa, apenas uma condenação moral à miséria produzida pelo capital no interior da sociedade burguesa. Nos dois casos, vai dizer Neto, podemos visualizar claramente a postura conservadora, ou seja, não há a intenção de superação da sociedade capitalista, da sociedade que produz a miséria tratada como questão social. Não há intenção de superar a sociedade que produz o pauperismo crescente, mas tão somente de reformar alguns pontos desta sociedade para atenuar esta miséria crescente. Daí que se vai cair na discussão a respeito de reformas sociais possíveis e, além disso, de uma reforma moral do homem e da sociedade. De fato, dirá Neto, no âmbito do pensamento conservador, a questão social, numa operação simultânea à sua naturalização, ou seja, miséria sempre existiu e vai continuar existindo, é convertida em objeto de ação moralizadora. Ou seja, não é possível existir uma sociedade que produza tantos miseráveis. É necessário que alguma coisa seja feita para que todos os homens vivam em boas condições de existência. Esta é a crítica moralizadora. Não toca nas raízes do problema. Apenas exige uma forma de consciência humanitária por parte dos indivíduos que exploram ou que podem, de uma maneira filantrópica, redistribuir a sua riqueza. Como se, ao fazer isso, eles fossem eliminar a pobreza. E não elimina, porque as bases que produzem esta pobreza continuam operando dentro da lógica da própria sociedade capitalista. E, em ambos os casos, ou seja, na saída laica ou na saída religiosa, né, em ambos os casos, o enfrentamento das suas manifestações,
que são os desdobramentos da miséria, da pobreza, do desemprego, entre outros elementos, o enfrentamento das suas manifestações, ou seja, da questão social, né, deve ser função de um programa de reformas que preserve, antes de tudo, e mais, a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, não são críticas, verdadeiramente críticas, mas são apenas determinadas contestações à ordem social vigente e que se procura resolver sem eliminar a base que provoca os desdobramentos da miserabilidade, ou seja, a própria existência da propriedade privada. O fato de que a sociedade se configura cada vez mais em proprietários dos meios de produção e despossuídos dos meios de produção, como dizem Marx e Engels, apontam Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. As manifestações da questão social são desvinculadas de qualquer medida tendente a problematizar a ordem econômica social estabelecida. Se afastam da iniciativa de combater as manifestações da questão social na sua profundidade. Por quê? Porque eles simplesmente não querem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Quanto mais o proletariado se organiza, mais esta tendência se torna presente. O proletariado em ação, a partir, sobretudo, de 1848, vai trazer à luz o caráter antagônico dos interesses sociais das classes fundamentais que constituem a sociedade burguesa. Quais são as classes fundamentais? A burguesia e o proletariado. Neto observa ainda que deste processo resultou a resistência burguesa, uma vez que o proletariado começa a propor não é a reforma da sociedade burguesa, e sim a própria derrocada da sociedade burguesa. Isto aponta também para Neto um avanço no que se refere à consciência política da classe trabalhadora. A classe trabalhadora avança da consciência em si à consciência para si. Ou seja, avança da percepção de que a miséria não é uma questão individual, e sim uma questão coletiva, enquanto questão coletiva só pode ser tratada no âmbito da classe, mas não de qualquer classe, e sim daquela classe que não tem nada a perder, como dizia o Marx, senão seus próprios grilhões, ou seja, o proletariado organizado, uma vez que a burguesia já havia revelado cada vez mais que não tem a mínima intenção de resolver a chamada questão social, além de estar impossibilitada de resolver a chamada questão social sem extinguir-se a si mesma. É importante observar que Neto destaca que consciência política não é o mesmo que compreensão teórica. Por outras palavras, se num primeiro momento o proletariado tem a consciência da rebeldia, tem o instinto consciente da rebeldia, isto não quer dizer que o proletariado tinha consciência das raízes que produzem a sua miserabilidade. Ele tem uma consciência espontânea, mas foi necessário um longo processo de desenvolvimento no próprio interior da classe trabalhadora para que esta consciência espontânea se transformasse em consciência política. Marx analisa bastante esta questão da consciência nos seus textos dos anos 50, o 18 Brumário de Louis Bonaparte, a luta de classes na França, onde ele mostra como que, naquele momento, o proletariado ainda acreditava nas promessas da burguesia. Quanto mais ele acreditou nas promessas da burguesia, mais ele abriu espaço para a sua própria derrota. É à luz destas derrotas que o proletariado começa a avançar no plano da consciência e perceber efetivamente que os seus
interesses são antagônicos àqueles do capital. É em razão disso que Neto está observando aqui, neste tratamento da questão social, do pauperismo e da questão social, como que a consciência política não é o mesmo que compreensão teórica. A compreensão teórica exige apreender as mediações, os elementos constitutivos do modo de produção. Implica compreender o que é a estrutura de classes, as possibilidades e limites de ação que estão dadas dentro do plano legal, por exemplo, da sociedade de classes. A possibilidade de se fazer a luta dentro do terreno jurídico e os limites da luta dentro do terreno jurídico e as possibilidades de se fazer a luta efetivamente transformadora, revolucionária, e as contradições que podem permear também esta luta transformadora e revolucionária. Neto vai observar que a grande contribuição, o desmoronamento do pensamento burguês, o labirinto do qual o pensamento burguês não pode mais sair, vai ocorrer a partir de 1867, com a publicação do livro O Capital, de Karl Marx. Porque ali Marx vai demonstrar, com todos os elementos possíveis, o que efetivamente é a sociedade burguesa e como esta sociedade burguesa ela está imersa nas suas próprias contradições. Como que a sociedade burguesa não pode produzir, de um lado, o desenvolvimento, sem produzir, de outro, a miséria social. Dirá Neto, com a publicação do primeiro volume de O Capital, a razão teórica, portanto, a compreensão científica do que é a sociedade capitalista, acedeu à compreensão do complexo de causalidades da questão social. Ou seja, a questão social, ela não decorria mais, não era mais possível tratar a questão social como decorrência de uma fatalidade, de um acaso. Marx vai demonstrar que a chamada questão social está enraizada na própria estrutura da sociedade capitalista. E Marx faz isto trazendo à tona o conhecimento rigoroso do processo de produção do capital. Marx vai esclarecer a dinâmica da questão social e como que ela não pode ser desvinculada da sua manifestação mais imediata, que é o pauperismo, ou seja, a pobreza crescente. Marx vai demonstrar ainda, com a publicação do Capital, que existe uma lei geral da acumulação capitalista. Por outras palavras, o capital não se desenvolve de qualquer maneira. Ele está ancorado em certos pressupostos, sem os quais a própria acumulação capitalista se torna impossível. É a partir deste estudo clássico, ou seja, é a partir do Capital, que se revela, no plano científico, de uma maneira objetiva, a anatomia da questão social, sua complexidade, seu caráter de corolário necessário do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. Portanto, a chamada questão social não é o resultado de um acaso, mas é o resultado de uma estrutura imanente interna do próprio capital. O desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social. Diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. E quando ele fala diferentes estágios da sociedade capitalista, é porque ele está visualizando aqui que o capitalismo transitou da forma concorrencial, da forma manufatureira para concorrencial e da forma concorrencial para monopólica. Tanto é que o livro de Neto se chama Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Então, ele está analisando o serviço social à luz do estágio mais avançado do capitalismo, aquele momento em que o capitalismo se concentra a níveis inimagináveis no século XIX, nos primórdios do século XIX. O desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social.
Esta não é uma sequela qualquer ou transitória do regime do capital. A questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira, conservando-se o segundo. Ou seja, não tem como sair da miséria social, não tem como sair do desemprego, não tem como sair da questão do abandono de amplas faixas da população por parte do conjunto da sociedade, sem abandonar, sem superar a própria lógica do capital. Uma vez que é o capital que produz a fome, a miséria, o desemprego, entre tantas outras consequências que visualizamos na vida cotidiana, é impossível superar todas estas facetas nas quais se traduz a chamada questão social, sem superar as causas que produzem essas facetas. E a causa é a própria sociedade do capital. Daí que ele reafirma que a questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira, conservando-se o segundo. Isto implica, por sua vez, superar a relação capital-trabalho que embasa a própria sociedade do capital, que é uma relação de exploração. A relação capital-trabalho não é uma relação entre iguais, é apenas uma relação juridicamente entre iguais. Na prática, o capital detém uma força que não é aquela mesma detida pelo trabalhador isolado. O capital, ele trabalha com a ideia da igualdade social. O capitalista oferece o salário, e em troca, supostamente, o trabalhador oferece o trabalho. Mas Marx vai demonstrar que o trabalhador não está vendendo trabalho para o capitalista, está vendendo o uso da força de trabalho. Ele não está vendendo apenas aquilo que ele produz, ele está vendendo também a possibilidade do capitalista se apropriar da mais-valia, portanto, do trabalho excedente na sua forma absoluta e relativa. Continuando a reflexão de Neto, ele vai dizer: sem ferir de morte os dispositivos exploradores do regime do capital, toda a luta contra as suas manifestações sociopolíticas e humanas, precisamente o que se designa por questão social, está condenada a enfrentar sintomas, consequências e efeitos. A análise marxiana, fundada no caráter explorador do capital, permite situar a questão social, isto é, distingui-la das expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades que precederam a ordem burguesa. Ou seja, a miséria produzida na sociedade capitalista é distinta da miséria que se verificava, por exemplo, em outros modos de produção. Em outros modos de produção, a miséria estava atrelada, muitas vezes e em geral, ao baixo desenvolvimento das forças produtivas. Não é o caso da sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, as forças produtivas permitem produzir mais em menos tempo. No entanto, este produzir mais em menos tempo não significa a reapropriação da riqueza social por parte daqueles que produzem efetivamente esta riqueza. Neste sentido, conclui Neto, o que é distintivo entre outros traços é que a exploração se efetiva, a exploração na sociedade capitalista, se efetiva num marco de contradições e antagonismos que a tornam, pela primeira vez na história registrada, suprimível, sem a supressão das condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza social. Neto quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que falar na necessidade da superação da sociedade burguesa não significa você destruir as forças produtivas
que foram geradas pela sociedade burguesa. Do que se trata é de eliminar a estrutura social que se desenvolve dentro de antagonismos insolúveis. E esse antagonismo insolúvel é a produção da riqueza de um lado e da miséria do outro. Pela primeira vez na história, se torna possível a apropriação da riqueza e a redistribuição da riqueza social em condições elevadas. Portanto, não se trata de você socializar a miséria, como era o caso das formas sociais precedentes, e sim de você socializar a riqueza. Vale a pena ler mais uma vez esta passagem. O que é distintivo, entre outros traços, é que a exploração se efetiva num marco de contradições e antagonismos que a tornam, pela primeira vez na história registrada, suprimível sem a supressão das condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza social. A supressão da exploração do trabalho pelo capital não implica redução da produção das riquezas. Então, o que está em discussão não é destruir máquinas, não é destruir forças produtivas, não é você eliminar pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito do capital, e sim se apropriar socialmente dos desenvolvimentos produzidos no âmbito da sociedade capitalista, só que eliminar as bases da sociedade do capital e fazer com que a riqueza social produzida seja usufruto do conjunto da humanidade, seja riqueza para fruição da existência e não para mortificação da existência, como aponta Marx nos manuscritos econômicos e filosóficos. Concluindo esta parte, vai dizer Neto, nas sociedades anteriores à ordem burguesa, as desigualdades, as privações, etc., decorriam de uma escassez que o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas não podia suprimir, e a que era correlato um componente ideal que legitimava as desigualdades, as privações, etc. Havia todo um aparato ideológico para legitimar, porque os indivíduos, alguns viviam na privação e outros viviam na riqueza. Na ordem burguesa constituída, a miserabilidade, as desigualdades, as privações decorrem de uma escassez produzida socialmente. Ou seja, quanto mais o capital produz mercadorias, mais ele produz miserabilidade no outro polo da sociedade. De uma escassez que resulta necessariamente da contradição entre as forças produtivas, crescentemente socializadas. Socializadas no sentido de que a produção ela está cada vez mais entrelaçada. Cada vez mais, para se produzir algo, é necessário se utilizar da divisão social do trabalho. É nesse sentido que o trabalho está socializado. Não que se chegou ao socialismo com a sociedade burguesa, e sim que a divisão social do trabalho se acentuou cada vez mais e tende a se acentuar cada vez mais. Um exemplo é não apenas a divisão social do trabalho, mas também a divisão internacional do trabalho, na qual um país precisa de matérias-primas ou mesmo de componentes de outros países para produzir a mercadoria. Na ordem burguesa constituída, decorrem de uma escassez produzida socialmente, e resulta necessariamente da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. A questão social, nesta perspectiva teórico-analítica, não tem nada a ver com o desdobramento de problemas sociais que a ordem burguesa herdou ou com traços invariáveis da sociedade humana. Ou seja, trabalha-se muito a ideia no plano do senso comum de que uns são pobres porque não querem trabalhar, ou então de que não existe sociedade justa, uns são miseráveis, a humanidade sempre teve miseráveis e sempre teve os que se deram bem. Portanto, isto marca toda e qualquer estrutura social. Neto está desmistificando com seus argumentos esta leitura. E ele vai concluir dizendo: tem a ver exclusivamente com a sociabilidade erguida sob o comando do capital. Desta forma,
da análise marxiana, fica interditada toda e qualquer ilusão acerca do alcance das reformas no interior do capitalismo. Por outras palavras, não são reformas que vão eliminar a chamada questão social, que vão eliminar o pauperismo, que vão eliminar o desemprego, a miséria e as várias facetas da miserabilidade humana com a qual convivemos cotidianamente. Mas é tão somente superando a ordem do capital e operando no sentido da reapropriação das forças produtivas para a fruição da vida social que é possível se pensar na superação destas tragédias humanas que vivenciamos cotidianamente. Existe ainda neste texto 2 outros itens que vão tratar da questão do estado do bem-estar social. Mas, para não nos alongarmos na exposição de hoje e cansarmos os nossos seguidores aqui no canal, ou aqueles que venham a seguir o canal, deixamos este item 4, item 5, que falam fundamentalmente do estado de bem-estar social, para uma outra oportunidade. É isso que temos para discutir hoje. Assinem o nosso canal, enviem as suas sugestões para que possamos aprimorar cada vez mais o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até a próxima!